Olá amigos, bem-vindos ao nosso canal. Você gosta de um mistério? Então escuta esse daqui. Existe em uma região remota do Oceano Pacífico, um mistério bem assustador e deslumbrante e que ainda não foi resolvido: as ruínas da antiga cidade de Namadol. Ela está localizada na costa leste da ilha Pohnpei, na Micronésia. Esta cidade, que já foi grande na antiguidade, é composta por quase 100 ilhas de pedra feitas pela mão humana em forma geométrica. Ela é a única cidade antiga construída no topo de um recife de coral. Ninguém sabe ao certo a sua origem, nem porque alguém iria querer construir uma cidade tão longe de fontes de água e comida, e ainda assim suas ruínas estão repletas de histórias e espíritos. As ruínas da cidade consistem em 92 ilhotas artificiais construídas em cima de recifes de corais, que são ligados por uma rede de canais, o que fez com que a cidade ganhasse o apelido de Veneza do Pacífico. O seu nome Namadol significa o espaço do meio e faz referência aos canais, sim, mas também invoca a história da cidade e a reputação de hospedar fantasmas. E agora você deve estar se perguntando: por que motivo alguém construiria uma cidade no meio do oceano, tão longe de tudo e de qualquer uma outra civilização? Mas uma coisa é certa: ninguém saberá ao certo o motivo. Algo que não se pode negar é que a cidade é uma maravilha da engenharia, construída inteiramente com lajes gigantes de basalto em uma época onde não havia nada parecido com nossas ferramentas modernas. Seu tamanho também impressiona. As paredes maciças de basalto chegam a ter 7,6 metros de altura e 5 metros de espessura em alguns lugares. Sua arquitetura megalítica, que é uma forma de arquitetura que utiliza grandes pedras ou blocos de pedra para construir estruturas. Essas pedras são conhecidas como megalitos e podem ser encontradas em diversos locais ao redor do mundo, incluindo na Europa, na África, nas Américas e na Oceania. A arquitetura megalítica é geralmente associada a civilizações antigas e é conhecida por sua complexidade e grandeza. A datação de carbono indica que algumas das estruturas têm cerca de 900 anos, mas as próprias ilhotas são ainda mais antigas. Elas existem desde os séculos 8 e 9 d.C. As evidências de atividade humana remontam ao primeiro ou segundo século antes de Cristo. De onde veio todas essas pedras de basalto? Se fala que as pedras vieram do lado oposto de Pohnpei, de uma área onde o magma endureceu devido à ventilação de um vulcão ativo. E como ele foi transportado? Os arqueólogos não fazem ideia de como as pedras maciças foram movidas de um lado de Pohnpei para o outro, e depois empilhadas tão alto, considerando a tecnologia primitiva que estaria disponível na época. O esforço necessário para construir as estruturas megalíticas teria rivalizado com o das pirâmides egípcias, já que as rochas tinham um peso total estimado de 750 mil toneladas. Existem algumas teorias sobre o transporte, mas os especialistas sugeriram que balsas podem ter sido usadas para transportar as enormes rochas para o Recife, mas ainda não há teorias de como essas pedras foram originalmente movidas de suas pedreiras distantes ou como se tornaram essas estruturas impressionantes. A localização por si só já é bastante intrigante, porque alguém escolheria um local tão longe da civilização, em um recife de corais, para arrastar todas essas rochas para lá? Existem 92 ilhotas, são muito semelhantes umas às outras em forma geométrica, mas ninguém sabe o motivo. Os mitos acabaram preenchendo as lacunas que a ciência não consegue explicar. Uma lenda pompeiana diz que a cidade foi construída pelos irmãos gêmeos e feiticeiros, Olisipa e Olosopa. Os irmãos queriam um lugar para construir um altar de adoração a Nanison Sapo, o deus da agricultura, o que é um pouco irônico, já que as ilhas não são adequadas para a agricultura. E como eles moveram as pedras? A lenda conta os irmãos realizaram rituais e usaram a ajuda de um dragão voador para levitar o basalto maciço e criar as ilhotas de Namadol. Olosopa eventualmente se tornou o primeiro governante da dinastia Saldeleur, marcando o início da dinastia que passou a governar Namadol até cerca de 1628. A maioria dos moradores da região ainda acredita que a cidade antiga foi obra da feitiçaria,
já que nenhuma outra teoria viável de como humanos moveram 750 mil toneladas de basalto veio à tona. Independente de como foi criada, a cidade é reconhecida como um local sagrado fundado pela dinastia Saldeleur, que já foi povoada por chefes e sacerdotes, e também por plebeus para servi-los. Na foto está a tumba da dinastia Saldeleur. Os governantes Saldeleur ordenaram que os chefes locais residissem em Namadol para que pudessem monitorar suas atividades e manter o controle. Enquanto a maioria das ilhotas eram áreas residenciais, algumas eram especialmente dedicadas à preparação de alimentos, produção de óleo de cocô ou construção de canoa. Estima-se que a população de Namadol era de mais de 1.000 habitantes, numa época em que toda a população de Pompei mal chegava a 25 mil. Os pompeianos subjugados tinham que levar comida e água para a cidade, pois não havia meios para cultivar ou coletar água doce no Recife. Este problema pode ter sido o que levou ao abandono desta cidade impressionante. E você de estar se perguntando como isso terminou? Existem muitos contos de como o reinado Saldeleur terminou, mas todos eles atribuem o fim ao lendário guerreiro Isoquelequel no século XV, que, segundo a lenda, implementou um novo sistema de chefes tribais. A cidade às vezes é chamada de a Cidade Fantasma. O mistério das origens e propósitos da cidade antiga naturalmente inspirou algumas lendas envolvendo espíritos e fantasmas. Alguns têm medo de visitar, enquanto outros vão precisamente para procurar fantasmas. A história da cidade inspirou Howard Phillips Lovecraft. Foi um famoso escritor americano que criou a cidade fictícia fundada de Errilia, caracterizada por seus mitos Tulu. Seu conto menciona a verdadeira ilha de Pompei e usa a mitologia de Namadol na descrição da cidade fictícia. É um lugar recentemente protegido. Em 2016, Namadol foi adicionada à lista de patrimônios mundiais da Unesco. Mas também está em perigos, pois suas ruínas estão ameaçadas pelas mudanças climáticas, pelo aumento do nível do mar, pela invasão dos manguezais e pelo clima temperamental do Pacífico. E a cidade acabou entrando também na lista do Patrimônio Mundial em Perigo. O que você achou da história dessa cidade misteriosa? Deixe o seu comentário e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para sempre receber os nossos conteúdos.